Olá, pessoal. Meu nome é Márcio Alveg e eu estou de volta aqui para trabalhar com vocês a parte de serviço de e-mail. Fechar, né? A gente viu um pouco sobre o funcionamento geral, como qualquer serviço da internet, a ideia do cliente, servidor, nosso servidor de e-mail, aquele que é responsável por disponibilizar a sua caixa postal, o espaço que vai receber, que vai armazenar as mensagens que você recebe. Vimos também que quando a gente recebe o e-mail ou quando a gente vai enviar o e-mail, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou até o servidor, o web e-mail, ou eu trago essa mensagem para minha máquina, usando o aplicativo cliente de e-mail. E aí que é o foco. Geralmente, em questão de prova, a abordagem é com base no aplicativo. Nós já vimos que ao instalar, ele vai pedir uma série de informações, vamos ainda comentar sobre a figura dos protocolos, e ele cria uma estrutura para organizar, armazenar as mensagens que você recebe. Mas vamos agora comentar um pouquinho sobre a criação da mensagem. A ideia de disparar uma mensagem para alguém. Campos que podem ser preenchidos, informações que podem ser agregadas. É isso que a gente vai trabalhar agora. Dando sequência, né, à ideia do e-mail, a criação de uma mensagem eletrônica. Olha só, vamos lá. Veja o seguinte. Ao criarmos uma mensagem, vamos disparar uma mensagem para alguém, ok? Você vai disparar uma mensagem para mim, eu vou disparar uma mensagem para um grupo de alunos, né? Então, veja, eu tenho os campos chamados para, CC com cópia e CCO, cópia carbono oculto. Às vezes, o termo em inglês aparece a figura do BCC, com cópia cega, blind, né? Vamos lá. Entenda que esses campos, nenhum deles de forma individual é obrigatório. Como assim, senhor? Não entendi. É óbvio que um dos três tem que estar preenchido, afinal, é o destinatário. Eu tenho que mandar para alguém essa mensagem. Mas o que eu quero dizer é que eu não preciso necessariamente informar no campo para. Querendo, eu posso informar no campo com cópia. Ou, ainda, incluir apenas no com cópia oculta. Já tivemos questões de prova dizendo, olha, fulano quer mandar um e-mail para um grupo de pessoas e ele não quer que um saiba do outro. Como fazer? Incluir todos junto ao cópia oculta. O cópia oculta é uma forma de preservar a identidade de quem você mandou. Quem está no cópia oculta recebe a mensagem, assim como os demais, só que os demais não enxergam ele. Vamos esclarecer isso? Vamos lá, vem comigo. Vamos criar a seguinte situação, tá? Eu vou mandar para o fulano 1, com cópia para o fulano 2 e com cópia oculta para o fulano 3, ok? Ao disparar a mensagem, entenda, os três recebem. É meio óbvio, né? Os três recebem ao mesmo tempo. Eu falo isso porque tem questão de prova que aborda o seguinte. Ah, fulano mandou para o presidente, com cópia para o diretor, com cópia oculta para o supervisor. E aí? Será que o presidente tem prioridade? Não, os três recebem junto, ok? É mais aquela formalidade de correspondência, quem vai cuidar vai no para, que é o principal, quem vai acompanhar está no com cópia, e o oculto, ele está tomando ciência e os outros não sabem dele. Tranquilo? Então, nesse caso, o 1 sabe do 2, o 2 sabe do 1, mas ninguém sabe do 3. Inclusive, se eu colocasse no campo cópia oculta um outro colega, um colega 4, eu diria que o 3 sabe do 1 e do 2, mas não sabe do 4. O 4 sabe do 1 e do 2, mas não sabe do 3. Vou descrever o assunto e, inclusive, eu posso agregar algum tipo de anexo, tá? Veja, anexar documentos, ok? E aí o corpo da mensagem. Beleza, já entendemos que ao disparar, os 4 agora, são 4 indivíduos, os 4 recebem.
Os 4 recebem, né? O 1 sabe do 2, o 2 sabe do 1, o 3 sabe do 1 e do 2, e o 4 sabe do 1 e do 2. Mas os 4 recebem e recebem incluindo o anexo. Agora veja, qualquer um desses 4 vai ter a chance de responder a todos ou encaminhar. Eu costumo dizer que o responder não tem graça, porque o responder você responde para o remetente. Eu mandei. Se o 1 responder, responde para mim. Se o 2 responder, responde para mim. Se o 3 responder, para mim, e o 4 para mim. O responder não tem graça. Você responde para o remetente. Perfeito? Agora observe o seguinte, o encaminhar também não tem graça. Por quê? O encaminhar, no encaminhamento, vai aparecer uma nova janela com novos campos com cópia e com cópia oculta, para você encaminhar para quem você quiser. Você encaminha para quem você quiser. O grande segredo é que no encaminhar, aquela mensagem original segue no corpo desta. Aquela mensagem original segue no corpo desta, ok? Incluindo o anexo. Tu percebeu isso? Que ao responder, você responde para mim, mas o anexo não volta. Te mandei o material de aula, ao responder, você não devolve o material, ok? No encaminhar, aquela mensagem segue no corpo e o anexo segue junto para quem você está encaminhando. Legal? O assunto é sugerido, posso até alterar, ok? E os campos com cópia oculta aparecem de forma aberta para você escolher para quem você quiser encaminhar. Então, por isso que eu falo, responder e encaminhar não tem graça. Afinal, quem tem graça? A graça aqui está no responder a todos. E observe, você responde a todos os visíveis. Vou até voltar o slide para a gente entender como é que é a história. Eu mandei para o fulano 1, com cópia para o fulano 2 e com cópia oculta para o 3 e para o 4. Você, que é o 1, se você responder a todos, você responde para mim e para o 2. Esses são os visíveis para você. Se você agora o 2, você responder a todos, você responde para mim e para o 1. Esses são os visíveis para você. Eu sei que a tua dúvida é, professor, e eu aqui? Eu sou o 3. Se eu, 3, responder a todos, você responde para mim, para o 1 e para o 2. A ideia não é responder para os visíveis. Tu concorda que você, 3, sabe do 1 e do 2? Você responde para mim, para o 1 e para o 2. Agora, para o 4, você não responde. Porque quem está oculto para os demais. Ok? Para aí. Se o 3, ao responder a todos, responde para o professor, para o 1 e para o 2, o 1 passa a saber do 3? Não. Porque na resposta que o 1 recebeu, remetente, usuário desconhecido. Legal? Ou seja, a ocultice, né? A propriedade de ocultice, né? Ela permanece, ela é mantida. A não ser que o Zé pegue e assine embaixo, né? Aí é diferente. Mas no campo em si vai aparecer usuário desconhecido. Legal? Então, só para a gente entender, em prova é campeão de aparecer cobrança sobre o CCO, é campeão de aparecer essa história de quem responde a quem, encaminha a quem. Essa é a questão clássica. Tu vai ver em seguida que as cobranças de prova sobre e-mail, elas giram em torno disso. Legal? Temos mais um assunto ainda para discutir. Ainda na ideia de e-mail, correio eletrônico, temos mais um tópico para ver, que é o quê? Protocolo. Protocolo, meus amigos, é aquele conjunto de regras, é aquele padrão que a gente estabelece pensando em viabilizar um serviço. Quando eu falo do serviço de e-mail, eu falo de três protocolos. Quer ver? Olha só,
Quem são os 3 protocolos envolvidos no serviço de e-mail? Anota aí. SMTP, POP3 ou POP simplesmente, IMAP ou IMAP 4. Eu falo, a primeira coisa, o primeiro desafio é você lembrar quem são os protocolos. Esses 3. De novo, comigo. SMTP, POP, MAP. SMTP, POP, MAP. Repete de novo. SMTP, POP e MAP. O segundo desafio é você entender que o SMTP é usado no envio ou troca. A troca só acontece entre elementos iguais, elementos de mesma natureza. O meu Gmail troca com o teu Yahoo. O teu Hotmail, hoje Outlook, troca, né, com o meu Gmail. Então, a troca entre servidores. SMTP, envio ou troca. Tem um macetezinho, tem uma jogada que o pessoal usa para lembrar, né? Porque é um monte de sigla, né? Veja, é raro cair o significado da sigla. Ah, o que é o SMTP? O que é o S? O que é o M? Não. Em prova, isso vira um substantivo. SMTP é o protocolo de envio. E aí, para lembrar, o pessoal usa assim, ó, sua mensagem está partindo. Não é, pelo amor de Deus, não é a tradução, mas é para você lembrar que a mensagem está sendo enviada. Bem, tem uma que envia e duas para o servidor de recebimento. Servidor de saída, né? SMTP. Servidor de entrada, 2. Você vai escolher ou POP ou IMAP. A grande vantagem, né? A característica do POP, ele faz o recebimento, a transferência. Um e-mail que caiu na tua caixa postal, ele sai daqui e é jogado na máquina do usuário. Então, o POP, ele descarrega, ele transfere, tá? Então, veja. Então, veja, pessoal, né? Na hora de você instalar, configurar o aplicativo, né? Porque essa parte do protocolo você vai informar na hora que você instala o aplicativo. O SMTP você não tem muita escolha. É o único protocolo de envio, o servidor de saída. Mas no protocolo de recebimento, você vai poder optar entre o POP e o IMAP. E aí, o POP, ele tira do servidor, descarrega, transfere para a máquina do usuário. O POP, ele vai gerar um inconveniente. Qual é o inconveniente? Imagine se eu tenho o hábito, a necessidade de acessar as mensagens do meu smartphone, do meu tablet, do meu desktop, computador, né, do trabalho, de casa, meu notebook. Eu quero acessar de vários lugares. Não, na verdade, o POP, o primeiro que tiver, né, acessar, ele descarrega para aquela máquina. Descarreguei para este computador. Ok? Agora, se eu estou viajando e eu quero pelo smartphone... Ih, caramba, não tem e-mail nenhum. Minha caixa postal está vazia. Ah, o meu computador de casa está ligado, o Outlook, o Thunderbird funcionando, o POP descarregou para essa máquina. Então, se eu quero acessar de várias máquinas, de vários dispositivos, eu vou chamar isso de acesso compartilhado, para mim o ideal é o uso do IMAP. Porque o IMAP vai permitir isto, que baixa uma cópia, mas mantém junto ao servidor. Se mantém junto ao servidor, o que acontece? Agora eu vou poder acessar do tablet, vou poder acessar desse notebook, desse desktop, de qualquer máquina, porque a mensagem continua junto ao servidor. Vamos chamar isso de acesso compartilhado. É a diferença, basicamente, do POP para o IMAP. O IMAP permite esse compartilhamento. Ele mantém a mensagem e vai trazer uma cópia para cada computador. Eu posso pensar um e-mail compartilhado de um setor, do RH, do financeiro. No POP, o primeiro que baixar, tu cuida do assunto. No IMAP, está lá para que todo mundo tome ciência.
ok? Então, eu vou poder escolher entre o uso do POP, o uso do IMAP. É que tem situações e situações para cada um, onde um é melhor, onde um é mais conveniente. Em prova ele vai perguntar a característica básica, geral. E isso, meus amigos, você vai ver em seguidinha na parte de questões. Mas, por enquanto, entenda, tá? 3 protocolos. Um de envio, SMTP, e 2 que você vai optar ou um ou outro, POP ou IMAP. POP transferindo e o IMAP permitindo compartilhamento. Legal? Tranquilo isso? Bem, essa era a nossa contribuição a respeito da parte de e-mail. Vamos ver daqui a pouco, na próxima aula, a parte das questões. E aí, já seguimos com grupo de discussão, né? A parte de fórum, grupo de discussão e também a parte de redes sociais. Legal? Aguardo vocês. Até o nosso próximo encontro. Exercícios. Vamos lá. Um abraço.